Estamos de volta com o programa Em Pauta. O assunto hoje é a Fazenda São Pedro, com o historiador Antônio Carlos Angolin. Nós temos algumas imagens aí, Angolin, do acervo da Fundação Home, né? Para a gente mostrar. Eu gostaria que, em cima das imagens, você falasse alguma coisa sobre a Fazenda São Pedro, a usina Santa Bárbara. Então, a Fazenda São Pedro, como eu falei, pertencia ao Barão de Tatuí. Então, isso é final do século XIX. Em 1877, o Major João Frederico Herder vai adquirir essa fazenda. E era mato e muita coisa. Ele vai começar a desbravar. Aqui já estamos vendo a família Herder, que são alemães, né? E aqui olha as matas de Santa Bárbara, a família toda andando pela fazenda de trole. Já tinha aqui a montagem das casas, das Eles colônias. chegaram antes dos americanos? Muito antes. Nós estamos falando um pouquinho depois dos americanos, porque os americanos chegaram em 1866, aqui eles estão chegando em 1877 em diante, então, alguns anos depois. E nós vamos percebendo aí a montagem do engenho do Herder. Você pode ver que é um grande engenho, por isso que eu digo, é um grande engenho. E em 1902 ele inaugura a destilaria de álcool. E é na área onde é hoje? Não é bem. Isso aí estaria mais margeando hoje a Bandeirantes. Seria do outro lado lá, daquele barranco, não é? Tanto que de lá a gente avista, depois tem uma foto tirada da casa que mostra, olha aquele buraco, é aquele vale que tem ali hoje, não é? Então eles estavam do outro lado. E depois de inaugurada então a fábrica de álcool, chamou a atenção. É constituída em São Paulo em 22 de fevereiro de 1913 a Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara. Por que isso? Porque não era possível montar uma usina que não tinha caminhões para o transporte da cana. Então precisaria ter uma ferrovia para que percorresse as fazendas, os canaviais e trouxesse a cana para ser moída. E foi assim que, aprovado, começou-se a construir a usina Santa Bárbara. Isso em final de 1913, né? E assim, olha, aqui nós estamos vendo as fotos, toda a montagem da usina Santa Bárbara, cujas peças vieram da França, porque era um projeto francês. Aqui na estação de Vila Americana, chegando as peças, lá em 1913, na da França. Olha aqui, provavelmente talvez um pouquinho, começo de 1914, em carros de boi, as peças sendo transportadas aqui para Santa Bárbara. E a estação que pertencia à Americana? A Santa Bárbara, que era a estação de Santa Bárbara. Já nesse tempo ela já estava recebendo o nome de Estação de Vila Americana, né? Que foi um pouquinho depois, né? No comecinho ela pertencia a Santa Bárbara, agora nesse período já era a Estação de Vila Americana. Então nós vamos percebendo a construção, olha aquelas estruturas de ferro que hoje ainda existem, as colunas que até hoje estão naquele barracão onde nós temos shows, olha aqui, quem for lá hoje percebe que tem essa estrutura metálica. E olha aí, o barracão é por isso, ó, todas essas peças vieram da França e aquele primeiro barracão foi montado. E aí, chegando da França, as peças todas, a usina foi montada. Por isso que é inclusive conhecido como o barracão francês. É por isso, nós temos insistido nisso, porque todas as peças, toda a estrutura daquele salão foi importado, não é? E em 25 de julho de 1914, a inauguração oficial da usina Santa Bárbara. E essa foto maravilhosa é o trem, os trenzinhos da usina, levando os convidados a participar, conhecer as matas da usina. E porque a ferrovia, essa malha ferroviária, isso nós estamos falando antes da nossa estação central. Ela ia até o Santo Antônio, a Ponta dos Trilhos, que era o São Luís, até a Areia Branca, até a Jamaica. Então esses são os trenzinhos. Olha aqui da casa, do lado de cá, vendo a usina lá embaixo. Por isso que a gente sabe que o Herder era do outro lado do vale. Agora, o período áureo da usina foi quando o coronel Luiz Alves assume, em 1922, a companhia. Porque aí passa a ser uma família só. Antes eram muitos donos. Aí o coronel Luiz Alves assume e moderniza com máquinas, com tratores, aumenta-se a produção. Então, olha aí, novas locomotivas. Então, isso é uma ferrovia barbarense, né? São todos os trens que percorriam todo o nosso município buscando cana, né? Ali é o do senhor Ricardo Fracassi, inclusive, ali no trenzinho, que ele era da mecânica.
Em 4 de dezembro de 1936, que é até o dia do aniversário da nossa cidade, morreu o Coronel Luiz Alves. Ele que fez tanto por nossa cidade, morreu muito cedo, né? E nós temos dentro da história, que tem o Adhemar de Barros, vindo inaugurar em 48, ali é o Adhemar de Barros, olha lá, inaugurando em 12 de novembro de 48, a Jamaica, a represinha da Jamaica. Muita gente morou aí. Na Jamaica, nessa região, né? Olha lá, usina Santa Bárbara, 1948. E aí bombeava-se a água que dizia que era para irrigar os canaviais. Mas na verdade era para mandar para a usina, sabe? Que era para lavar a cana. Só que o Toledo, depois, com toda a poluição aqui da cidade, ficou inviável essa água suja, né? E em 68 o Grupo Ometo vai adquirir a de compra da família Alves, que já era o Roberto Alves, a Dona Carolina, né? E aí tem esse outro período. Então, quando a negadinha da usina fala da usina, falam muito desse período do Coronel Luiz Alves, porque depois que o Grupo Ometo assume, já mudou, já ficou uma empresa profissional, então muito grande. Nós temos em 87 a transformação do Grupo Cozano, né? Que é a ligação da Santa Bárbara com a usina Costa Pinto. E essas imagens que são históricas aqui, olha, foram feitas pelo saudoso Martorini, lá, Ovaguir. Ele esteve lá um dia. Pena que ele gravou muito pouco, mas são cenas únicas quase que nós temos aqui, mostrando a usina em atividade. Então, as últimas imagens das últimas imagens, assim, né? E o Martorini, é claro que naquele momento ele brincou um pouco com a câmera, pegou algumas cenas. Se ele soubesse que seriam tão importantes para nós, com certeza ele teria perdido uns 10 minutos gravando mais imagens. Aqui, então, chaminés, a usina em atividade. E é uma coisa importante, mesmo sendo pouco, né? É o que valoriza mais. E, lamentavelmente, nós vamos ter o diário anunciando, né, a desativação em dezembro, aí, dia 5 de dezembro de 1995, a desativação da usina, que pegou todos de surpresa, e a usina Santa Bárbara, desativada, deixou essa lacuna, esse buraco, né? Porque ela era tão famosa, ela foi tão importante na nossa economia, né? Olha aí o salão francês já abandonado. Então nós estamos vendo aqui, é um filme mesmo, mas os salões todos abandonados, a usina toda suja, olha, toda com os matos, um abandono total. Aí nós vamos ter o envolvimento aí do município, já querendo adquirir, ficar com essa parte para fazer as festas, né? Então, essas coisas abandonadas todas, aí nós vamos ver já o início da retomada da organização dos prédios, né? E para que o local se tornasse um local de festas, né? O tombamento, o decreto municipal 3.828, né, de 2008, então o tombamento protegeu esses prédios, quer dizer, daqui para frente ninguém pode demolir, então eles vão ficar conservados. E aqui a gente já percebe um pouco da restauração, para a preparação, olha, as estradas. Aqui é o loteamento Dona Margarida, não é? Que era a colônia, né? Que era a colônia. Aqui o acesso aos salões. Foi a primeira festa que a prefeitura organizou, né? Lá nesse local. Então, nós gravamos algumas imagens. Eu estava lá gravando para a história. Então, nós temos alguns momentos. Então, aqui é a preparação do terreno, dos salões, a restauração das paredes, arrumando, para preparar o local, né? Que ficou abandonado praticamente mais de 10 anos. Né? Ficou 95, né? Foram quase 10 anos ali meio parado, né? Então, olha aqui já os salões sendo preparados, olha, já aqui nós estamos vendo o barracão pronto para a primeira festa lá na usina. Então, esse aí é um filme... É a história da cidade, História né? da cidade. Quem visitar o SEDOC da Fundação Home tem esse filme sendo passado e mais fotos. Então a pessoa pode ir lá se inteirar. O aluno, quando escolhe estudar a usina, tem bastante informação e eles poderão estar ali acompanhando. Então essa gravação que nós fizemos com fotos dá uma ideia da ocupação do Major João Frederico Roeder, depois a transformação em companhia de estrada de ferro e a inauguração da usina. E depois o Coronel Luiz Alves assumindo em 22, até o Grupo Ometo, que assume depois transformado em Cozan e a desativação. Agora, o Major João Frederico Roeder, ele já era da região ou veio para assumir a usina? Ele veio para assumir a usina.
Ele já era alemão, né? Veio para o Brasil, estava em algum ponto, talvez em Piracicaba, nesse momento, que conhecendo o Prudente de Moraes, que soube que o barão não estava indo muito bem, a fazenda estava meio abandonada e que estava vendendo por um bom preço, incentivou e eles assumiram a fazenda. Toda a fazenda São Pedro? Toda a fazenda São Pedro. Ou inclui as outras fazendas correlatas? Não, a gente não sabe, né? Naquele momento é bem possível que tenha adquirido só a fazenda São Pedro. O Major Reder não tinha condições cacife para comprar todas as outras. Eu acho que ele ficou com a fazenda São Pedro e com o tempo foram se incorporando outras. A família do Coronel Luiz Alves assumiu logo em seguida? 22. Em 22? 22. E vieram de São Paulo? Coronel Luiz Alves São Paulo, eles são de outras regiões, mas eles estavam morando em São Paulo. Tanto que a residência oficial da família era São Paulo, né? E Dona Carolina sempre morou em São Paulo. Agora eles tinham uma outra casa aqui. Vamos a mais uma parada, a gente volta já já. Vamos falar um pouquinho mais do Coronel Luiz Alves, vamos falar da Fazenda São Pedro, que faz parte da história de Santa Bárbara do Oeste. A gente volta já com Em Pauta.